Fala pessoal, tudo bem com vocês? Falaremos nesse vídeo aqui um pouco das projeções de pontuação do João Fonseca no primeiro trimestre de 2026 e colocarei meus palpites aqui, também quero ver o palpite de vocês nos comentários e se ele atingir os resultados que eu coloco aqui, que posição ele ocuparia no ranking no final desse primeiro tri. Esse canal aqui, pessoal, é o canal Granwilliam, um canal secundário. A gente tem o canal Forehand Brasil e aqui a gente se propõe a falar de assuntos de tênis e também assuntos diferentes do que a gente fala lá no canal Forehand Brasil. Então, conto com sua inscrição aqui no canal. É um canal novo aí para a gente tratar. Não teremos vídeos todo dia, mas falaremos muito de tênis aqui também. Então, se inscreva e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, conforme eu falei para vocês, eu soltei um vídeo ali falando do grande desafio do João Fonseca em 2026 lá no canal Forehand Brasil, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho das minhas projeções com mais calma e também falar que se ele atingir essas projeções, que ranking o João Fonseca ocuparia. E eu quero que você coloque também nos comentários aí o que você acha desse primeiro trimestre. O João Fonseca jogará 7 torneios nesse primeiro tri, e ele joga também a Copa Davis, então não coloquei a Copa Davis aqui porque a Copa Davis não dá pontos no ranking. E ele jogou em 2025 7 torneios também. Ele conseguiu 710 pontos no primeiro tri desse ano. O João Fonseca, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Ele está ocupando a posição 24 do ranking e tem o total de 1.635 pontos somados. Então, esses 710 pontos que ele somou no primeiro trimestre desse ano representa 43% do total dessa pontuação. Então, uma boa parcela, que quase metade, né, dos pontos que o João Fonseca tem, são referentes aos 3 primeiros meses. Então, esse é o desafio que o João tem já nesse primeiro tri, que é defender. E se ele quiser ser um grande jogador, como ele é, né, mas acredito com uma regularidade, o jogador realmente de top 10, top 5, talvez número 1 do mundo, ele precisa somar mais pontos e conquistar maiores resultados. Então, o que eu coloquei aqui? Do lado esquerdo, na primeira tabela, os resultados do João nesse primeiro trimestre. Ele foi campeão em Canberra, Challenger, ele fez quali ali do Australian Open, ele ganhou o quali, depois caiu na segunda rodada do torneio, então somou ao todo 80 pontos. Campeão de Buenos Aires, 250 pontos. Caiu na primeira rodada do Rio de Janeiro, ou seja, não teve pontuação nesse torneio. Indian Wells ele fez 30 pontos, Phoenix ele foi campeão, 175 pontos, Indian Wells ele caiu na segunda rodada. Phoenix então ele foi campeão e Miami ele caiu na terceira rodada, Masters 1000, 50 pontos, então ao todo 710 pontos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês na minha avaliação, o João Fonseca ele disputa ali alguns torneios, pouca coisa, né? Como, por exemplo, ele não joga 2 Challengers e ele joga torneios ATP, então ele tem a tendência a disputar mais pontos aí por ser torneios um pouco maiores. Total de pontos em disputa nesse primeiro trimestre, 5.250 pontos. Abaixo eu coloquei a tabela aqui da pontuação da ATP, para a gente ter aqui a noção dos resultados de projeção. Então já vou para minhas projeções e vou falar aqui um a um o meu pensamento sobre isso. Aqui eu já coloquei todos para vocês, tá? Então deixa eu explicar a minha linha de raciocínio. Então o João Fonseca joga na segunda tabela, tá pessoal? Essa tabela que está 2026. Ele joga Brisbane, o primeiro torneio. Então, como eu penso que o João Fonseca sempre volta dos torneios, ele leva um pouquinho, na maioria das vezes, outras não, outras sim, na maioria das vezes ele leva um tempinho para conseguir aí pegar o ritmo das partidas. Eu coloquei aqui que ele faria, então, quartas de final, vencendo 2 jogos aqui nas quartas de final desse torneio. Então, eu coloquei esse resultado, daria 50 pontos. Em Adelaide, eu coloquei semifinal para ele, uma semifinal, acho que ele já vai estar com mais ritmo, ele faria 100 pontos. Lembrando, inclusive, que em Adelaide a gente tem o Djokovic, então depende muito de chaveamento. Então, por isso, eu fui um pouco mais conservador nesse resultado aqui. Talvez aí o João pode até conseguir um título, ele tem chance de brigar por título nesses ATP 250. Não é difícil falar que ele pode conquistar, mas como é torneios iniciais, eu preferi ser um pouco mais cauteloso nesses 2 torneios aqui. Já o Australian Open, eu coloquei que ele faria quartas de final, que daria direito a ele a 400 pontos, né? Então o primeiro Grand Slam da temporada. Então nesse resultado aqui o João venceria 3 jogos. É um resultado importante, eu acho que sim, dá para o João conseguir fazer quartas de final nesse torneio. Então
vamos acompanhar, o João tem tênis para isso, o João joga bem no piso duro, ele já tá treinando há um bom tempo, terá uma sequência de 3 torneios, então o João com ritmo é muito perigoso. Então eu colocaria umas quartas de final aqui como um bom resultado para ele, 400 pontos. O que você acha no Australian Open? Até onde o João pode ir? Coloca aí nos comentários. Buenos Aires é aquilo. Buenos Aires e Rio de Janeiro, sempre falei no canal que eu achava que o João faria uma dobradinha, seria campeão dos dois. Mas eu coloquei em Buenos Aires quartas de final, coloquei aqui que ele chegaria então até as quartas, que daria direito a ele 50 pontos, porque o João ele retornará do Canadá, onde ele joga a Copa Davis, né? Copa Davis acaba no sábado, ele vai pegar um avião, provavelmente no domingo, para a Argentina, para Buenos Aires, e aí ele joga então o torneio, que ele defende o título, provavelmente talvez na terça, na quarta, e aí tem a mudança do piso, né? O João vem de quadradura, no Canadá ele vai jogar na quadradura coberta, e ele muda para o saibro, é uma mudança drástica. Então, quanto isso vai prejudicar o jogo do João, a viagem, a mudança de quadra? Então, fui conservador, eu coloquei, até falei no outro canal, que provavelmente o João talvez ele possa até abrir mão da out desse torneio, dependendo do que ele estiver sentindo, a situação, a viagem, né? Então vamos acompanhar. É um torneio que daria muito para ele defender o título, mas essas situações aí me faz ser mais cauteloso em Buenos Aires. Rio de Janeiro, eu acredito muito no título do João, ele vem motivado, o Rio de Janeiro tem bons jogadores, mas muitas vezes não vem aqueles jogadores do topo do ranking. Joga em casa, no passado o João caiu na primeira rodada. Eu penso que é um dos principais objetivos do João. Acredito que ir bem no Australian Open é o grande objetivo. Depois também vem o Rio de Janeiro para ser campeão. E eu coloco aqui que o João vence no Rio de Janeiro em 2026. Não sei o que você acha, eu espero, né, que o João consiga esse título. Seria muito bacana ver ele campeão dentro de casa. Pessoal, tá gostando do vídeo? Se inscreva para ajudar e esse no like, tá? Indian Wells é o outro torneio, depois que vem na sequência, aí mudança de piso novamente, vai para o piso duro. Masters 1000, eu coloco aqui quartas de final para o João Fonseca, quartas de final daria aí 200 pontos, também seria um resultado inédito. Penso que o João Fonseca começará a avançar mais nesses torneios grandes, como Grand Slam e Masters 1000. Acho que faz muito sentido e é o piso que o João joga melhor atualmente. E Miami na sequência, aí eu fui mais ousado, coloquei semifinal. Semifinal em Miami, 400 pontos daria para o semifinalista. Inclusive, né, posso fazer um vídeo com as projeções do ano inteiro, se você quiser comenta aí. Eu acredito que o João vence um Masters 1000 no ano de 2026, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que ele tem tênis suficiente para isso. A gente vê alguns jogadores conquistando esse título e por que não o João não pode vencer? Então nessa projeção aqui, João Fonseca faria 1.700 pontos, tá? Então ele conseguiria, essa é a minha, tá? Minha opinião, os meus palpites, espero que eu esteja certo e até que seja melhor. Coloquem os seus. Nessa projeção, daria 1.700 pontos. O João Fonseca conseguiria defender os 710 pontos e ele somaria a mais, né? Até coloquei uma mini tabela aqui no canto superior, ó. Ele somaria 990 pontos a mais. Como ele tem 1.635, ele ficaria com 2.625 pontos. Então, a bela pontuação de ranking. Galera, vou deixar na tela do vídeo aqui a nossa chave Pix, que é a chave Pix do nosso canal tradicional, se você puder também ajudar. Vou deixar aí durante o vídeo, deixei durante o vídeo a nossa chave Pix. Então, se ele fizesse 2.625 pontos lá em março, no primeiro tri, para que posição ele iria? Que posição que ele estaria nesse momento aqui do ranking, né? Se ele somasse mais 990 pontos, ficaria com 2.625. Então, pegando essa simulação aqui, que ele faria 2.625 pontos com a soma dos 990 pontos, ele que está na posição 24 do ranking nesse momento, ele subiria para a posição de número 15, entraria no top 15, ficaria 10 pontos do Fokina, que foi vice-campeão para ele lá em Basel, e subiria 9 posições no final do primeiro trimestre de 2026. Não sei o que você acha, se eu fui muito otimista, conservador, se ele pode mais, coloque a opinião de vocês nos comentários. Então esse vídeo, pessoal, era para propor um debate com vocês mesmos, trazer simulação, dar exemplos, para a gente falar um pouquinho de tênis. Ajude esse canal aqui que está iniciando, é um canal secundário para a gente trazer mais conteúdo de tênis ainda e também poder fazer outras coisas diferentes do que a gente faz lá no Forehand Brasil. Então não deixe de acompanhar nossos canais, deixe um like e apoiem o nosso canal. Meu muito obrigado, até a próxima, fui!